Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A partir deste momento vamos iniciar mais uma série de perguntas e respostas bíblicas intitulada A Trombeta Final. Série profética A Trombeta Final, parte 8. Deus nos livra da ira futura. Isso significa que seremos arrebatados antes da grande tribulação? Em primeiro lugar, iremos analisar os 3 textos que servem de base para que muitos afirmem que a Igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Romanos, capítulo 5, versículo 8 e 9 diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E em 1 de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, diz assim: E esperar dos céus o seu Filho. Portanto, aqui fala da vinda do Senhor Jesus, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Isto é um texto claro que nos fala do arrebatamento. Jesus vem dos céus, envia os seus anjos, arrebata os seus escolhidos e nos livra da ira futura. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Todos estes versículos não anulam o facto de que a Igreja seja arrebatada após a grande tribulação, ou de que ela tenha que passar pela grande tribulação. Nenhum destes textos fala acerca da grande tribulação, eles falam de ira. Nenhum destes versículos anula o facto de que a Igreja venha a ser arrebatada depois da grande tribulação e antes que a ira de Deus seja derramada sobre a terra na abertura do 7º selo de Apocalipse no dia do Senhor. A única maneira de que estes versículos pudessem provar que a Igreja seria arrebatada antes da grande tribulação seria se a palavra ira e a palavra tribulação fossem sinónimas, ou se elas significassem a mesma coisa, mas tal não acontece. A palavra ira vem do grego orge e significa, em primeiro lugar, raiva, disposição natural, mau humor, caráter. Em segundo lugar, movimento ou agitação da alma, impulso, desejo, qualquer emoção violenta,
mas especialmente a raiva. Em terceiro lugar, raiva, ira, indignação. Em quarto lugar, raiva exibida em punição, por isso usado também para punição. Em quarto lugar, parte A, de punições impostas por magistrados. E nunca Deus é visto a derramar a sua ira contra o seu povo fiel, nem contra a igreja verdadeira, mas Deus sempre derrama a sua ira contra os pecadores incrédulos e os crentes desviados. E em Apocalipse capítulo 6, do 9 ao 11 diz, versículo 9: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Versículo 10: E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Versículo 11: E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Repara que aqui no versículo 11 diz claramente que eles tinham que aguardar ainda um pouco de tempo. E esse pouco de tempo casa perfeitamente com Mateus 24, que fala que se aqueles dias não fossem abreviados, ou seja, encurtados, nenhuma carne salvaria. Portanto, são os dias da grande tribulação. Estes são os mártires da grande tribulação. A tribulação terá uma duração de dias e vai começar precisamente a meio da última semana de Daniel, capítulo 9, com a abominação da desolação. Aqui vemos que Deus nunca iria derramar a sua ira sobre os seus escolhidos durante a grande tribulação. Mas estes mártires cristãos sofreram perseguição, martírio e ira da parte do anticristo e do diabo, conforme Apocalipse capítulo 12, versículo 12 e Apocalipse capítulo 13. E como vimos, eles estão clamando por vingança, e essa vingança é a ira de Deus que irá ser derramada sobre os pecadores da terra, facto que só ocorrerá após a abertura do sétimo selo de Apocalipse, em Apocalipse capítulo 8. Por outro lado, a palavra tribulação vem do grego tlipsis e significa 1. Ato de prensar, imprensar, pressão. 2. Metaforicamente, opressão, aflição, tribulação, angústia e dilemas. A palavra tlipsis, tribulação, raramente surge na Bíblia, aplicada em relação aos ímpios pecadores. E sempre que isso ocorre, ela funciona como um juízo da parte de Deus contra os pecadores, como nos casos de Romanos capítulo 2, versículo 9, e em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6. Em Romanos capítulo 2, versículo 9 diz: tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. E em 2 de Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6 diz: se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Deus vai dar em paga, em recompensa, tribulação ao anticristo e àqueles que, chefiados e comandados pelo anticristo, vão atribular os cristãos durante a grande tribulação. Porque esta palavra atribulam vem de tlibo, é uma palavra que vem da mesma raiz de tlipsis e representa também a angústia, a aflição, a pessoa que é atribulada. Versículo 7. E a vós que sois atribulados, e aos cristãos que vão passar pela grande tribulação, descanso connosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, quando Ele vier para arrebatar a igreja. Vai haver descanso. O apóstolo Paulo dizia descanso connosco, porque o apóstolo Paulo queria que ele seria ressuscitado. Se não fosse arrebatado, ele seria ressuscitado. Iria passar primeiro pela ressurreição e depois os que estivessem vivos seriam transformados e juntamente arrebatados. Mas a palavra tribulação, sempre que ela surge na Bíblia
em relação aos cristãos ou à Igreja, ela representa a prova e a cruz necessária que todo cristão fiel nesta terra irá carregar. E 37 vezes surge esta palavra aplicada aos cristãos no Novo Testamento. Em 14 vezes foi traduzida por tribulação. Por 9 vezes foi traduzida por tribulações. Por 9 vezes foi traduzida por aflição. Por 3 vezes foi traduzida por aflições. E em uma vez foi traduzida por angústia. E em uma vez foi traduzida por opressão. E em nenhuma destas 37 ocorrências nos declara que a Igreja será removida ou arrebatada antes da grande tribulação. Mas como já vimos, nas únicas duas passagens em que há relação entre a tribulação e o arrebatamento, que são em Mateus 24, do 29 ao 31, e em Marcos 13, do 24 ao 27, em ambas as ocorrências nos provam que o arrebatamento só ocorrerá depois da grande tribulação. Em Mateus 24, 29 diz: e logo depois, atenção a este termo, logo depois da aflição, da eclipse, da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Portanto, haverá sinais no céu, no sol, na lua, nas estrelas e nos céus. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Portanto, isto é a vinda de Jesus para o arrebatamento. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor, com grande barulho, com grande som de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos. Esta expressão quatro ventos representa os 4 pontos cardeais da terra, de uma à outra extremidade dos céus. Portanto, é o arrebatamento da terra até a cada uma das extremidades dos céus. E em Marcos capítulo 13, versículo 24 diz: ora, naqueles dias, que dias? Os dias da grande tribulação, pois vírgula, depois daquela tribulação, depois daquela aflição, depois daquela angústia, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Versículo 25, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com poder e grande glória, que é a vinda do Senhor Jesus. Versículo 27. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos, da extremidade da terra até à extremidade dos céus. Portanto, isto é o arrebatamento. Além disso, a tribulação é a prova ou a cruz que o cristão deve carregar. E Jesus nunca prometeu que não iríamos passar por tribulação. Mas ele disse em João capítulo 16, versículo 33: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações. A palavra aqui aflições vem de eclipses. É a mesma que tribulações. No mundo tereis tribulações. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O apóstolo Paulo disse que será por meio de muitas tribulações que entraremos no reino de Deus. Atos capítulo 14, versículo 22, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, ou seja, ser arrebatados. Apocalipse capítulo 7, versículo 9, depois destas coisas olhei, que coisas? João tinha visto um livro que ninguém era digno de abrir, senão o Cordeiro, que é Jesus. Jesus abriu o livro e começou desatando os seus selos, e desatou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto selo, que são os 4 cavaleiros do Apocalipse, que falam do período chamado princípio das dores, que é a primeira metade da última semana de Daniel capítulo 9. Depois disso ele viu o quê? Os mártires, em Apocalipse capítulo 6, do 9 ao 11. Os mártires da grande tribulação, aqueles que vão ser mortos pelo anticristo. E depois disso ele viu a abertura do 6º selo do Apocalipse, com sinais no sol, na lua, nas estrelas e nos céus. Os ímpios se lamentando na terra e anunciando que é vindo o grande dia da ira do Senhor. Viu também uma ordem dada nos céus para que não se danificasse a terra, o mar nem as árvores, enquanto se procedia ao selamento dos 144.000 ungidos. Então, depois de tudo isto, depois destas coisas, olhei. Quem é que olhou? João. E eis uma grande multidão. Eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações. Portanto, não é uma multidão só de judeus. Isto não é um arrebatamento só de judeus, mas tinha de todas as nações.
e tribos, e povos, e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. Palmas é o símbolo da vitória. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Portanto, eles foram salvos. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: eu quem? João disse: para quem? Para o ancião: Senhor, tu o sabes. E ele disse-me: ele quem? O ancião disse a quem? A João: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Estes foram aqueles que de todas as nações foram arrebatados após a grande tribulação. Eles vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Isto aqui são aqueles que foram arrebatados após a grande tribulação, todas as raças, tribos, nações e línguas. E em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6 fala também sobre tribulação. O apóstolo Paulo fala: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Não receberam com tristeza, mas com gozo. A palavra no meio de muita tribulação, de grande tribulação. Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Porque também Lucas acrescenta que é na paciência que possuireis as vossas almas. Quer dizer que durante o período da grande tribulação as pessoas têm que ter paciência. Os cristãos fiéis e verdadeiros têm que ter paciência, porque é na paciência que vão ganhar as suas almas. Ou seja, é na paciência que Jesus os vai salvar. Porque se eles perseverarem até ao fim, terão a coroa da vida eterna. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 4. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. Reparem que o apóstolo Paulo não estava a dizer transbordo de gozo, porque nós nunca vamos passar por tribulações. Ele também não estava a dizer transbordo de gozo, porque a igreja será arrebatada antes da tribulação ou antes da grande tribulação. Não, mas ele dizia transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. Romanos capítulo 8, do 35 ao 37, conclui este tema da tribulação. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Conclusão. Concluímos que o facto de que a Igreja de Cristo seja salva da ira de Deus, que será derramada no dia da ira do Senhor, não anula o facto de que a Igreja só será arrebatada depois da grande tribulação. Na próxima série profética, A Trombeta Final, parte 9, saberemos se Mateus 24 foi mesmo escrito só para judeus ou se ele foi escrito para a Igreja.